Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. Hoje vamos estudar mais uma profecia do Velho Testamento. Foi feita em torno do ano 787 a.C. e está em Amós, capítulo 7, versículo 8. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel. Nunca mais passarei por ele. A profecia começa com uma pergunta: Que vês tu, Amós? Esse tipo de pergunta é uma oportunidade para que haja uma explicação do que o profeta estava vendo. Deus nunca deixa os filhos dele sem que entendam plenamente o que ele quer. Deus estava pronto a dar toda a explicação que Amós precisasse para orientar o povo sobre o que ele estava pensando a respeito deles. Mas o que é um prumo? O prumo consiste de um fio com peso qualquer em uma das extremidades, como uma pedra ou pedaço de metal. Seu uso é o mesmo desde a antiguidade até os nossos dias. Os pedreiros usavam e ainda usam para encontrar a verdadeira perpendicular, para que possam construir paredes, edifícios, templos que se mantenham na vertical e não caiam. A arqueologia tem demonstrado a existência desse instrumento pelo menos desde o ano 2900 a.C., no Egito. Amós não tinha dúvidas do que estava vendo. Ele tinha familiaridade com o prumo, pois o reconheceu com facilidade. A dúvida do profeta era o que Deus queria dizer ao mostrar-lhe esse objeto. O Senhor dizia que o prumo seria colocado no meio do povo de Israel. O que isso significava? Amigo ouvinte, era chegada a hora dos habitantes de Israel serem avaliados por Deus. Eles seriam examinados de forma tão séria como um construtor examina a obra dele para ver se ela está no prumo, ou seja, se ela está em pé exatamente na posição vertical. Um outro detalhe importante: o prumo, em certo sentido, é usado para destruição. Se uma parede não está na posição correta, o prumo vai mostrar, e ela terá que ser corrigida ou, dependendo da gravidade do problema, até deverá ser destruída. Portanto, o prumo também serve para avaliar algo que será desmanchado ou destruído. Os habitantes de Samaria passariam por uma avaliação séria vinda da parte de Deus. O prumo seria colocado bem no meio. Se o meio estivesse no prumo, o resto certamente estaria correto. Deus estaria avaliando todos os detalhes que envolvessem esse povo. O prumo seria colocado, a verdade iria aparecer. É importante lembrar que o erro não resiste ao prumo. Diante desse aparelho, a verdade ou o erro vão aparecer, gostem os seus responsáveis ou não. O símbolo do prumo também foi usado por muitos profetas no Velho Testamento. Em 2 Reis, capítulo 21, 13, o prumo simboliza o juízo divino contra os habitantes de Jerusalém, que nesta época estavam envolvidos até o pescoço com toda espécie de práticas injustas, duvidosas e distorcidas. O prumo sempre é colocado quando se tem dúvida ou se quer confirmar se algo está devidamente construído. Já em Zacarias capítulo 4, versículo 10, esse pequeno instrumento simboliza a determinação de Deus em impor um correto julgamento, requerendo dos homens
uma verdadeira retidão. Em Amós, porém, o prumo é usado para averiguar a verticalidade de uma parede na visão profética. Tem a finalidade de ensinar ao povo que eles seriam examinados a fim de que as iniquidades ficassem evidenciadas e fossem corrigidas. Ao estudar esta profecia, não podemos deixar de descobrir a grande lição que Deus esperava que os habitantes de Israel descobrissem, ou seja, Deus vai passar no meio de Israel para avaliar o povo dele. Mas esta mensagem não era só para o Israel do tempo do profeta Amós. Esta mensagem é para os nossos dias. Ela é para todos nós. Amigo ouvinte, você está pronto para ser avaliado, não por seres humanos com seus critérios limitados e muitas vezes imperfeitos, mas pelo Criador de todas as coisas? Qual seria a avaliação que Deus faria de seus sentimentos? Seriam todos eles aprovados pelo construtor do universo? Qual seria a nota que Deus daria para o seu linguajar? Todas as palavras que você usa poderiam ser usadas na presença de Deus? Como você se sentiria se Deus aparecesse nos ambientes que você frequenta? Ficaria feliz ou decepcionado com você? Se Jesus fosse até você na hora de uma refeição, quer em sua casa ou num restaurante, você continuaria comendo ou bebendo normalmente? Você teria condições de convidar o Rei dos Reis para participar de uma refeição com você? Se você tivesse uma audiência com o nosso Senhor Jesus, iria com as roupas que costumeiramente usa? Sabe, o prumo foi colocado no meio de Israel. Os erros foram patenteados, tudo ficou claro. Ninguém podia reclamar. O prumo estava mostrando a enormidade do pecado. Na presença de Deus, na presença da fonte de verdade, na presença do Criador de todas as coisas, ninguém poderá justificar seus erros. Lembre-se que um dia o prumo de Deus será colocado em nossa vida também. Como ele nos achará? O prumo vai confirmar que estamos vivendo corretamente ou vai indicar que a única coisa que resta é a destruição? A história não pode se repetir. A lição precisa ser aprendida com aqueles que viveram antes de nós. Por isso existe a Bíblia. Para isso foram dadas as profecias. Creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração. Este é o programa número 110 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com, você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.